aula de hoje a gente vai trabalhar dando prosseguimento à parte de eletricidade e eu vou falar para vocês na aula de hoje sobre capacitores, capacitância e associação de capacitores. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer uma situação prática do teu dia a dia. O desfibrilador é esse aparelho que vocês estão vendo na tela de vocês e ele é constituído de capacitores dentro dele. Então esse é o desfibrilador, ele possui dois pads, a qual você coloca no peito do paciente, né, que está sofrendo uma parada cardíaca ou que precisa ser socorrido com emergência. E esse desfibrilador ele descarrega uma alta quantidade de energia no peito desse paciente, fazendo com que o coração retome as batidas, fazendo aí com que ele volte a funcionar novamente. Como eu falei para vocês, esse desfibrilador ele tem duas placas, você encosta no peito do paciente, e através do choque, o peito, no peito do paciente, você possivelmente pode restaurar o ritmo das batidas do coração. O grande responsável por esse aparelho é o que eu falei para vocês, que são os capacitores. São os dispositivos, né, que são utilizados para armazenamento da carga elétrica. E aí na imagem você vê um exemplo de um capacitor, né, um capacitor cilíndrico. Era muito comum você ver esse tipo de capacitor aqui naquelas TVs antigas. Se eu fosse fazer uma analogia para vocês, para que ficasse bem simples e bem didático, o capacitor ele é como se fosse a caixa d'água da eletricidade. Você armazena a carga dentro dele para utilizar depois. Aí alguns alunos podem pensar assim, mas tipo, o capacitor é que nem uma pilha. Não, o capacitor funciona diferente da pilha, porque na pilha você solta a carga de maneira mais espaçada, né? Você solta mais devagar. E o capacitor ele descarrega de uma vez. Essa diferença aí. Que você consegue armazenar e concentrar muita carga dentro do capacitor para soltar tudo de uma vez, e a pilha não, você vai soltando bem devagar. Então, se eu fosse definir aqui o que é um capacitor, a gente define o capacitor como um dispositivo utilizado para armazenar cargas elétricas, e esses dispositivos estão presentes lá nos desfibriladores, alguns equipamentos, aquelas câmeras fotográficas antigas, né, que eu acho que não são da época de vocês, aquela famosa câmera da Kodak, né, que você esperava carregar o flash para poder tirar a foto, porque tinha um capacitor carregando. Então eu trouxe aqui essa outra foto, que tem vários modelos de capacitores aqui, você vê que tem capacitores de vários formatos, né, de todos os tipos. Eles são os mais variados e mais diversificados possíveis, né? Tem capacitor do tipo eletrolítico, enfim, outros modelos. Então você vê que conforme a tecnologia vai avançando, eles vão ficando cada vez menores. Então a placa do teu celular, por exemplo, já não tem um capacitor desse tamanho. Ela já tem capacitores aqui dessa ordem aqui de tamanho. Por isso, que a gente tem aqui nessa imagem um palito de fósforo. Para que, pessoal? Você vai queimar o capacitor? Não. Esse palito de fósforo é só para fazer uma comparação de escala, para você entender qual é o tamanho desse negócio aí. Aí como você já conhece um palito de fósforo, então fica mais fácil você entender o tamanho desses dispositivos. Tem uma regra, mas todos eles têm a mesma função. Então, vou falar aqui para você de campo elétrico uniforme. Se você tiver duas placas carregadas, você consegue fazer um capacitor com essas duas placas. Então você coloca pode ser uma placa de metal aqui, carrega ela com carga positiva e uma outra placa metálica você carrega com carga negativa. O que vai acontecer? Entre as placas vai ser criado um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Que a gente já trabalhou com vocês, né, em outras aulas. Um campo que ele é criado por essas duas placas e ele fica espaçado de forma igual aqui, ó. Então eles são todos paralelos entre si. Então você consegue criar um campo elétrico uniforme juntando duas placas paralelas. Tá? Isso aqui é muito importante, porque quando a gente for ver o capacitor, o mais simples possível, que a gente vai ver mais para frente, ele é constituído de duas placas dentro dele. E essas duas placas, elas, pelo fato de estarem carregadas aqui, elas têm uma determinada tensão, que a gente chama de DDP. Então a DDP, é o que a gente chama de diferença de potencial, está sendo aqui representado por essa letra U maiúscula. Se eu quiser calcular a DDP entre as placas de um capacitor, eu preciso saber a intensidade do campo elétrico, representado aqui pela letra E, e tem que saber a distância que está entre as placas. Dessa relação matemática aqui, eu posso determinar qual é a tensão que há entre as placas, né? Isso aí é uma outra forma. Então aqui a gente tem uma questão que a gente já vai trabalhar, essa ideia dos capacitores, que eu gostaria que vocês participassem comigo aqui. Capacitores são elementos de circuito destinados a
Letra A, armazenar corrente elétrica, permitir a passagem de corrente elétrica de intensidade constante. Na letra C, corrigir a variação de tensão dos aparelhos de televisão. Letra D, armazenar energia elétrica. E letra E, nenhuma das afirmações acima é satisfatória. Eu gostaria assim que vocês... É bem simples, tá? Uma questão bem direta, só para a gente começar a trabalhar aqui. Eu acho que eu posso comentar só essas duas, né? Que eu acho que ninguém tem dúvida em relação às outras. Por exemplo, o aluno poderia ser induzido a marcar a letra A, por exemplo, nessa questão, ou ficar em dúvida entre a letra A e a letra D. Porque, olha só, na letra A ele fala assim, que o capacitor é um dispositivo destinado a armazenar corrente elétrica. Então, é isso justamente que eu estou falando sempre aqui para vocês, que o capacitor ele armazena, mas ele não armazena a corrente, ele armazena a carga, né? Lembra que a corrente elétrica ela só vai surgir devido à diferença de potencial, né? Então, enquanto você está carregando o capacitor, você precisa de corrente elétrica para armazenar a carga dentro dele. Então, quando você descarrega o capacitor, ao ligar o polo positivo e negativo do capacitor no circuito, você produz a corrente elétrica, mas o que você armazena dentro dele é a carga, tá? A corrente elétrica ela surge depois que você ativou o capacitor, ou depois que você começou a carregar o capacitor, tá? Então, ele não armazena a corrente, ele armazena a carga. A corrente surge quando você descarrega esse capacitor, tá bom? Então, a alternativa A poderia ser uma indução nossa, tá bom? E aqui a letra D, né, que fala que serve para armazenar energia elétrica, que é justamente essa questão que a gente marcaria. Aqui nessa imagem vocês veem o símbolo de um capacitor. Ele é composto por duas retas paralelas entre si, e uma linha aqui que corta as duas. Aí um lado do capacitor é o lado positivo da placa e o outro lado é o lado negativo da placa. Só que não tem como você saber, olhando só para o símbolo do capacitor, qual é o polo positivo e qual é o polo negativo dele. Você só vai descobrir qual é o polo a partir do momento que você ligou ele na fonte. Aí tu ligou na fonte, aí tu vai saber qual lado que vai carregar com mais e qual lado que vai carregar com menos. E para a gente descobrir isso aqui, eu trouxe esse circuito para vocês. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a capacitância. O que vem a ser a capacitância de um capacitor? É uma ideia que a gente criou para medir o quanto que um capacitor ele consegue armazenar dentro dele. Então, seria, entre aspas, o tamanho da caixa d'água, né? Então, a gente define aí como uma medida da capacidade de armazenamento de um capacitor. Tem um capacitor que ele tem uma capacidade maior, ele consegue armazenar mais cargas, então digo que ele tem uma capacitância alta, e tem capacitores que têm a capacidade reduzida de armazenamento, que são os menores, né? Então digo que ele tem uma capacitância baixa. Essa é a ideia aí. Como eu falei para vocês, então imagina aqui que a gente tem um capacitor, e a gente liga esse capacitor numa bateria. Percebam aqui que a bateria tem um polo positivo e negativo, e é uma bateria de 20 volts. Aqui do lado dessa bateria a gente tem uma chave que ela se inicia aberta. Então ela está aberta, o capacitor não está carregado. E aí, esse aqui é um GIF, né? Então vai ficar no loop infinito. Então quando eu fecho a chave, você percebe que o capacitor ele começa a ser ativado lá em cima. Ó, fechou a chave, e o capacitor ele começa a carregar. O lado da placa do capacitor que estiver ligado no polo positivo vai ficar carregado com carga positiva. O lado do capacitor que estiver ligado no polo negativo da bateria vai ficar carregado com carga negativa. E uma outra coisa que eu gostaria que vocês percebessem é que o capacitor ele não carrega de uma vez, ele demora um determinado tempo para se carregar. Olhem aqui que a bateria é uma bateria de 20 volts, e ao fechar a chave, o capacitor ele começa com 0 volts, depois 5 volts, de novo, ó, vai fechar. 0, aí 5, 10, 15 e 20. Quando ele atingir 20 volts, que é a tensão da bateria, ele para de carregar, então ele não carrega mais, ele para em 20. Aí se você desconectar essa bateria, o que acontece? O capacitor ele fica carregado com a quantidade de carga referente aos 20 volts lá dentro. Ele fica totalmente carregado com carga, e o que mantém isso aqui é a diferença de potencial dentro do capacitor. Aí se você tocar nas extremidades do capacitor, ele descarrega na sua mão. Aí você corre risco de levar um choque que pode danificar aí a sua mão, né?
Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Já está aparecendo uma outra equação, uma fórmula nova, que é a equação da capacitância do capacitor, ou seja, como a gente acabou de ver, é a unidade de medida de armazenamento. Para eu calcular a capacitância de um capacitor, que está representado aqui por essa letra C maiúscula, eu preciso saber a quantidade de carga que ele consegue armazenar por unidade de tensão. Então, a definição de capacitância é quanto de carga eu consigo armazenar dentro do capacitor por unidade de tensão. Da relação entre a carga e a voltagem, eu tenho essa capacitância, né? Que é essa unidade de medida. E no Sistema Internacional de Unidades, só lembrando que a carga a gente mede em Coulomb, e a tensão aqui embaixo a gente mede em volt. Então, Coulomb sobre volt vai nos dar uma nova grandeza física para a medida da capacitância, conhecida como Farad. Então, o que é o Farad, novamente? É quantos coulombs eu consigo armazenar por unidade de tensão. Tá? Então, lembrando, C é a capacitância, esse Qzinho aqui é a carga, e esse U aqui, maiúsculo, é a diferença de potencial. Se eu passar esse U para lá multiplicando, eu tenho, não é um V, tá? É um U bem aqui. Eu tenho essa fórmula, que é a quantidade de carga do capacitor. Significa que a quantidade de carga de um capacitor é quanta carga ele consegue armazenar, ou seja, a capacitância dele, por unidade de tensão bem aqui, ó. Então, da relação entre a capacitância e a tensão, eu tenho a quantidade de carga lá dentro dele. Aqui a gente tem um gráfico também, relacionando a quantidade de carga pela tensão, que é uma reta, certo? Então, significa que, ó, por exemplo, se eu pegar um ponto bem aqui, para esse ponto do gráfico, eu tenho uma voltagem, e para essa voltagem eu tenho uma quantidade de carga armazenada aqui dentro. Então, se eu aumentar um pouco a voltagem, eu consigo armazenar mais cargas lá dentro, certo? Então, esse gráfico aqui é o gráfico famoso gráfico da capacitância. E antes da gente começar a resolver essa questão, eu gostaria de fazer uma revisão matemática aqui de alguns prefixos. E a gente já trabalhou em muitas das nossas aulas, mas como às vezes a gente tem uma memória assim um pouquinho fraca, mas provavelmente vocês já devem ter anotado isso em alguma parte do caderno de vocês. Eu gostaria de lembrar de alguns prefixos que a gente já trabalhou. Por exemplo, o milha. Ele é representado pela letra M, equivale a 10 a menos 3. O quilo, por exemplo, ele é representado pela letra K, equivale a uma potência de 10 a terceira. O nano, né, 10 a menos 9. O micro, que é esse símbolo aqui, 10 a menos 6. E o pico, que é representado aqui pela letra P, 10 a menos 12. Então, revisado isso aqui, creio que a gente já pode partir para a resolução da questão. Essa questão é uma questão razoavelmente simples, porque ele faz uma pergunta direta para você. Olha, ele pergunta, qual é a carga de um capacitor? A carga de um capacitor olha a capacidade dele, 300, como é que a gente lê isso aqui? Ó? 300 picofarad. 300 picofarad é a capacitância do teu capacitor. E ele diz que esse capacitor ele é carregado com uma voltagem de 1 kV, ou seja, 1 kV. Bem, para eu fazer o cálculo da carga, a carga aqui representada pela letra aqui, eu preciso da capacitância desse capacitor, que no caso é de 300 picofarad, e no caso aqui ele me dá a voltagem, né, a diferença de potencial das placas desse capacitor. Então, como a gente já está esperto aqui, né, em relação aos prefixos, o que a gente já vai fazer direto? Sem pensar, você já vai transformar logo aqui, ó. 300 picofarad, lembra lá que o pico ele equivale a 10 a menos 12, então ficaria aqui. Eu tiro esse pico daqui e coloco menos 12, então ficaria 300, 10 a menos 12 farad. E aqui nessa tensão ficaria 1, esse K aqui eu posso colocar 10 a terceira, então ficaria 1, 10 a terceira volts. Certo? E a partir desse momento eu posso já resolver a minha questão. E lembra que para resolver a questão, ele pede para a gente fazer o cálculo da carga, né? O cálculo da carga é QCU. Essa fórmula nada mais é do que essa daqui que a gente acabou de ver, tá, pessoal? Essa daqui de baixo. Se você jogou para lá, ela fica assim, ó. QCU, tá? Essa daqui. Então você vê que é uma coisa bem simples. Para a gente fazer, então, o cálculo da carga, basta eu multiplicar o valor da capacitância, que é de 300, 10 a menos 12. Então, eu coloco aqui, ó, 300, 10 a menos 12,
E aí multiplico isso aqui, toda essa parafernália de número, eu vou multiplicar pela tensão, que é de 1,10 a terceira volt, né? Então, 1 vezes 10 a terceira volt. Para ficar bem fácil a nossa multiplicação, a gente não perder tempo, eu vou multiplicar aqui direto, ó, 300 vezes 1, vai dar 300 aqui embaixo, e vou multiplicar aqui, olha, só as potências de 10. Lembra lá que para multiplicar a potência de 10, você repete a base, que é 10, aí fica menos 12 com 3 aqui, vai dar menos 9, tá certo? Então, a nossa resposta seria que a carga armazenada aqui é de 310 a menos 9. Mas se você quisesse deixar mais bonitinho a questão, você poderia pegar essa vírgula e andar, a vírgula do 300 e andar para a esquerda. E cada vez que você anda uma unidade para a esquerda, você acrescenta mais um aqui no 9. Então, por exemplo, eu vou pegar essa vírgula, vou andar aqui, ó. Então, ficaria menos 9 mais 1, ficaria menos 8. Então, cada vez que eu andar para a esquerda, vai diminuindo esse número, desculpa, aumentando, né? Porque na matemática, o menos, ele vai aumentando quando ele vai diminuindo, né? Então, eu ficaria aqui, ó. Vou andar 10 a menos 8, 10 a menos 7 e 10 a menos 6. Se eu parar com a vírgula aqui, olha, ficaria 0,3, 10 a menos 6 coulomb. Por que eu fiz isso aqui, ó? Porque lembra que 10 a menos 6, ele é o micro, né? Então eu posso, no lugar desse 10 a menos 6, colocar assim, ó, desse 10 a menos 6 aqui, ó, 0,3 microcoulomb. Então ficaria 0,3 microcoulomb, tá? Eu poderia ter isso aqui. Então, é uma questão relativamente bem simples, tá, pessoal? Que você vê que você não tem nenhuma dificuldade para resolver. Calcule a carga elétrica adquirida por um capacitor de 100 microfarad quando ele é conectado a uma fonte de tensão de 120 volts. Então, o que ele está pedindo para você calcular? A carga. Olha aí. Então, se você pegar aqui, deixa eu pegar uma caneta, para você perceber que é um texto diferente com a mesma resolução, ó. A capacitância do capacitor, ó, 100 microfarad. A voltagem dele, ó, 120 volts. Aí você pega isso aqui, ó, pega a mesma equação que a gente usou, multiplica a capacitância pela tensão, ó, 100 microfarad com 120 volts, você vai obter uma resposta de 12, 10 a menos 3 coulomb. E se você quisesse ir mais além ainda nessa questão, esse 10 a menos 3 ele equivale ao milli. Ou seja, você teria 12 millicoulombs aqui, ó, 12 millicoulombs, se você quisesse ir muito mais além dessa questão. Então percebam que eu fiz a mesma coisa que a gente resolveu na questão 2, a gente está fazendo agora. E a questão 4, percebam que eu não vou nem resolver, porque eu vou deixar que vocês façam. Ó. Porque ele tá a mesma situação. Ó. Ele está te dando aqui um capacitor, inclusive tirem um print para tentar fazer. Ele quer que você calcule a carga desse capacitor, ele está te dando aqui, ó, capacitância e a voltagem. Você vai fazer o mesmo cálculo aqui que a gente fez. E mais ainda, olha só, você prestar atenção, esse mesmo cálculo caiu na prova do Enem, olha. A mesma conta, por isso que eu falo para vocês, que quanto mais questão de física você resolve, mais você percebe que existe um padrão de resolução. Então você vai começar a perceber que a mesma forma que tu resolveu uma das questões, você vai resolver outras. O desfibrilador salva a vida de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de capacitor, que a gente acabou de ver, né, que pode ser carregado por uma fonte de alta tensão. Ele continua aqui, ó, usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração, por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Assim, o socorrista dispõe de um desfibrilador que tem um capacitor lá dentro de 70 microfarad. O que é isso aqui que ele está te dando? É justamente a capacitância, 70 microfarad. Aí, como você já é esperto, você já pega esse 70 microfarad e coloca 10 a menos 6 aqui, ó, 70, 10 a menos 6 do farad. Isso aqui é a capacitância do teu capacitor. Ele te diz que esse capacitor desse desfibrilador aí, ele armazena 220 joules de energia e que ele, quando ele é conectado numa tensão de 2.500 volts. Aí percebo aqui que a tensão é de 2.500 volts. Está aqui. Bora ver o que ele está pedindo para a gente. Olha aí, o valor da carga armazenada por esse desfibrilador. Então, lembra que QCU. E aí você lembra que a capacidade do teu desfibrilador lá é de 70 microfarad.
farad, e que a tensão lá é de 2.500 volts. Então, você multiplica isso aqui, você fizer essas contas direitinho, você vai chegar num valor de 175, né? Coulombs de carga, que no caso seria a letra C que você iria marcar. E aqui, para a gente finalizar a aula, a gente ainda tem pouco tempo, só para a gente terminar, eu gostaria de falar aqui para vocês de como é que a energia ela armazenada dentro do capacitor. Você pode armazenar energia dentro do capacitor usando aqui essas duas relações. Então, são duas relações novas que eu estou mostrando para vocês, e elas servem para fazer o cálculo do que? Do capacitor, da energia em joules que você consegue armazenar dentro desse capacitor. Tá? Você tem aqui as placas, aí você mede quanto de energia ele consegue armazenar aqui. Lembra lá que eu falei para vocês do gráfico da voltagem pela carga? Bem, se você pegar aquela reta lá, aqui dentro desse gráfico está aparecendo uma figura, que o nome dessa figura aqui, ela começa com tri e termina com ângulo, né, o famoso triângulo. Uma coisa acontece quando você tenta calcular a área dessa figura, desse gráfico. Bem, lembra lá que a área do triângulo, da matemática, você calcula multiplicando a base pela altura e dividindo por 2. Isso aqui é o cálculo da área do triângulo, certo? Só que percebam no nosso gráfico que a base do teu triângulo é a carga e a altura do teu triângulo é a voltagem. Então, que, portanto, o que você tem aqui, na verdade, a base é a carga, multiplicada pela altura, que é a voltagem, dividido por 2. Isso aqui, no final das contas, te dá numericamente igual ao quê, pessoal? É a energia. Então, percebam aqui que a área, se você calcular a área dessa figura, ela te dá numericamente o quê? O valor da energia desse capacitor, que é justamente essa fórmula que está aparecendo aqui, ó, que é carga multiplicada pela voltagem dividido por 2 da energia, tá aqui, ó, que é numericamente igual. Então, é como se fosse assim um macete, né, alguma coisa, que sempre que aparecer um gráfico desse para você, a figura que aparecer aqui embaixo, você calcula a área dela. Então, se aparecer um quadrado, tu calcula a área do quadrado, se aparecer um trapézio, tu calcula a área do trapézio. Enfim, a figura que aparecer aí, calcula a área dela que você vai achar o valor da energia. E essa outra aqui é uma outra fórmula que é muito parecida com aquela fórmula da energia cinética, né? mv² sobre 2. Anote essas equações que na resolução de exercícios, quando ele falar de energia, elas vão ser úteis, tá bom? Como a gente não tem mais tempo, a gente tem 3 minutos e não vai dar para a gente finalizar essa parte, eu vou deixar para a próxima aula a resolução dessa questão número 6 aqui. Então é isso. Aqui na próxima aula a gente vai fazer o cálculo da DDP e da energia potencial elétrica do capacitor. Então, deixa eu finalizar aqui a apresentação.